Olá, eu sou a professora Tânia, do curso de Psicologia daqui da Universidade de Caxias do Sul. Eu trabalho tanto com a graduação quanto com o mestrado profissional em Psicologia, que é um mestrado relativamente novo. E por isso até estar comentando com vocês da possibilidade de quem tiver interesse que nos procure, principalmente identificando que não é necessário ser psicólogo para fazer um mestrado profissional em psicologia. O termo profissional às vezes assusta, passando a ideia para as pessoas que tem que ser um profissional da psicologia para fazer esse mestrado, e não necessariamente. A gente tem vários profissionais já de outras áreas, como arquitetos, engenheiros, da educação física, enfim. E para conversar aqui hoje, eu tive o convite então do NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante, aqui da Universidade também, de Caxias do Sul, e eu convidei a Isabela Prux, que é nossa mestranda, né, desse mestrado profissional, que trabalha com psicanálise no consultório, né? Ela é psicóloga clínica e que vai estar conversando comigo, né, sobre saúde mental. Então, saúde mental é um conceito bastante amplo e que, de alguma forma, comumente as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender cientificamente o que é um sujeito saudável, psiquicamente falando. É muito comum a gente identificar pessoas que, como estão bem-humoradas, estão comemorando alguma situação, satisfeitas com retorno de algum trabalho, de alguma atividade, essa pessoa, nossa, ela é bem saudável psiquicamente, porque ela se mostra feliz e bem-humorada. Quero só que a gente pense que viver, e segundo o Winnicott, ele dizia que o sujeito feliz vai ser o sujeito que puder ser ele mesmo, ser autêntico e não necessariamente ser um sujeito feliz. Então, saúde mental, saúde psiquicamente falando, a gente teria um sujeito com um aspecto, um polo, de bom humor, de alegrias, de comemorar as situações agradáveis e satisfatórias da vida, mas nós temos também um outro polo. Esse outro polo não é muito preconizado pela nossa sociedade. A sociedade só quer ver pessoas de bem-humoradas e não uma pessoa triste, deprimida, vivenciando alguma situação de tristeza. Aliás, a gente tem que ter cuidado que ultimamente a gente identifica o que a gente chama de medicalização, que é um uso exacerbado de medicamentos para que as pessoas nem vivam essas tristezas. Uma pessoa, por exemplo, que vivenciou um momento de luto, seria muito importante que ela pudesse chorar, que ela pudesse se deprimir, para poder elaborar esse processo de luto e não mascarar, por exemplo, com medicação. As pessoas, de um modo geral, associam essa saúde mental que nós vamos falar um pouco hoje com essas questões mais da ordem do que uma sociedade identifica como sendo o que ela gostaria de ter enquanto sujeitos de convívio aí fora. Freud nos ajuda, e eu sou psicanalista, né? Então, o Freud nos ajuda muito quando ele fala sobre a dificuldade do ser humano viver, né? Vivenciar tudo que vai acontecendo com ele sem necessariamente ter angústias. Ele coloca que nós somos movidos por angústias. Dificilmente o ser humano não tem alguma preocupação
junto com coisas boas. Então, não é nem para patologizar no sentido de que as pessoas devem ser tristes, chorosas, enfim, mas também não supervalorizar e entrar no que a gente chama de cultura do narcisismo. É uma cultura que preconiza que somente as coisas belas, as coisas perfeitas, próximas de um ideal, que deveriam ser mostradas, que deveriam ser vivenciadas por uma sociedade, pelas pessoas que convivem na sociedade. Dentro disso, eu queria, então, convidar a Isabela para me ajudar um pouco, para falar, inclusive, de como estão as redes sociais, do que a gente está postando hoje nas redes sociais, que dificilmente alguém está postando: eu hoje acordei meio chateada, tive uma decepção no trabalho, amorosa, enfim, não. Tem algumas situações que, pelo menos em processos de luto, e as pessoas conseguem minimamente estar se consolando, né, dentro das redes sociais, mas a regra não é essa. E aí, qual o risco disso tudo? Que a gente vivencie situações de perda, de tristeza, de situações mais da ordem do traumático, sem necessariamente se respeitar enquanto um sujeito que faz parte, esses dois polos na sua vida. As pessoas estão tolerando cada vez menos se frustrar e poder ter nãos na vida. Esse é o nosso sujeito hoje no consultório, nas pesquisas que eu acabo realizando, que eu trabalho muito com sofrimento psíquico, e às vezes a gente vai identificar que sofrimento é esse que está, o que te perturba, o que está acontecendo. Às vezes é um não, às vezes é uma frustração mínima, às vezes as pessoas se automutilam por situações que, na nossa percepção da área da psicologia, literalmente falta algo de poder dar conta em termos de recursos psíquicos. Então, não são necessariamente sujeitos muito saudáveis. Me ajuda com as redes sociais, Isabela. Isso, dentro disso que tu estava falando, né, Tânia, sobre uma sociedade que tenta mascarar, né, mascarar uma falta que é inerente do sujeito e que ele vai realmente se deparar com ela, mas quando a gente vê as redes sociais, a gente vê a nossa sociedade que por vezes busca um ideal, né, que tem a questão do padrão, coloca ali um padrão a ser seguido, e é muito interessante que esse padrão, ele não é simplesmente uma forma que as pessoas vão desejar, mas por vezes estar dentro daquele padrão, ser feliz e mostrar que tudo que você está fazendo é alegre, feliz, que tem um corpo perfeito, um rosto perfeito, tudo isso também é uma forma de se enquadrar na sociedade, é uma forma de conseguir viver dentro dessa sociedade, né? Então é interessante ver esse conflito que hoje a gente tem entre todas as liberdades que a gente tem buscado, né, que a nossa sociedade luta também para conseguir liberdades de expressão, né, para que todas as pessoas sejam aceitas. Em contrapartida, a gente tem essa era digital, que então tem essa multidão de redes sociais que nós estamos inseridos e que fazem parte da grande parte, né, do grande momento da vida das pessoas, que elas vão estar tendo acesso, vão estar visualizando, né, vão estar sendo enquadradas dentro daquela busca por um ideal. Por isso, então, a gente faz aquela questão da contrapartida entre uma sociedade que busca uma liberdade, mas também uma sociedade que às vezes não permite essa liberdade, né? Uma sociedade que preza, então, que você se enquadre da mesma forma, né, para ser aceito nesse padrão. Tem uma frase interessante de Bauman, eu acho interessante colocar aqui, que não existe, então, onde há segurança, talvez não há liberdade. E onde há liberdade, talvez então não haja segurança. No sentido de que há muito tempo nós vivíamos uma sociedade, vivíamos tempos em que algo já era esperado, né? Já tinha um caminho a se seguir, as pessoas já tinham um caminho a seguir. E esse caminho talvez lhe desse segurança, né? Mas aí, ao mesmo tempo, essa segurança tirava a liberdade das pessoas poderem escolher caminhos diferentes.
Então, quando a gente pensa numa sociedade que preza por uma liberdade também, né, que pensa numa liberdade, a gente pensa assim, então, diversos caminhos que a gente tem ali. Qual é o meu caminho? O que eu devo fazer, né? Então, por vezes, as pessoas sentem esse vazio realmente, né? De onde eu me encaixo nisso tudo, né? E eu já diria, então, só para complementar, que talvez a gente não esteja vivendo nem numa época de segurança e talvez nem de liberdade, né? Porque a gente não tem a segurança de o que eu tenho que fazer no sentido de eu já tenho tudo certinho, a gente tem que fazer escolhas durante a nossa vida, porque por mais que a gente tenha um padrão, né, estipulado por mídias sociais, muitas pessoas não conseguem alcançar aquele padrão, né? A maioria das pessoas não alcança aquele padrão. Então, a gente tem uma multidão de coisas que a gente pode escolher, que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo a gente pode ser julgado. Então tem a questão do que o outro está falando de mim, né? Então a rede social, sim, ela é uma coisa que facilita às vezes, mas às vezes ela acaba prendendo, às vezes ela não preza pela liberdade no sentido de as pessoas se aprisionarem àquilo. Como é que isso é importante? Em relação às redes sociais ainda, é importante a gente lembrar que há pouco tempo, né, época pandêmica, nós tivemos grandes dificuldades de tolerar um não que uma doença nos impôs. Não foi uma sociedade, foi o mundo inteiro que teve que dar conta de um não. A partir de agora, não é possível fazer exatamente da mesma forma como se fazia, desde trabalho, relacionamentos, enfim. De um modo geral, as pessoas entendem que isso gerou, sim, sentimentos ansiosos e deprimidos nos sujeitos. As pessoas ficaram com essas sensações. Mas num outro ponto de vista, a gente pode também pensar que foi um momento para questionar esse uso das tecnologias, como nós estávamos usando. De um modo geral, já vinha antes da pandemia famílias com celulares na mesa, onde só faltava para se comunicarem entre si usarem um celular, né, pela via digital e não necessariamente presencial. O que a pandemia mexeu muito conosco? Vou tentar ser, digamos que um pouco mais otimista até nessa perspectiva. A pandemia fez com que a gente valorizasse mais a presencialidade, que a gente valorizasse um abraço, poder encontrar as pessoas e não necessariamente só valorizar as tecnologias como vinha sendo muito comumente utilizado na nossa sociedade. Então, isso que a Isabela está dizendo em relação à forma como as pessoas, de alguma forma, querem, devem, né, se mostrar para o outro, seja ele qual outro tiver na frente, essa forma ela pode ser aplaudida ou cancelada. Esse é um termo também, né, muito comum nas redes sociais. Entrou algo da cultura do cancelamento. Eu quero cancelar alguma pessoa e, de alguma forma, esse cancelamento é uma forma de rejeição. Então, as redes sociais, elas entram para, de alguma forma, fazer com que a gente ou se padronize ou pode ser cancelado. Como a grande maioria não consegue chegar no ideal da padronização. Por quê? Porque tem uma cultura do narcisismo por trás e a busca de uma perfeição é um ideal inatingível. Então, de alguma forma, as pessoas vão se sentir mal porque não vão chegar no padrão e muitas vezes também vão ser julgadas ou não reconhecidas. Isso cria um sujeito, o que a gente chama das patologias do vazio hoje em dia. São pessoas que, na hora de se relacionar com um outro, com uma pessoa presencialmente falando, tem dificuldade, não consegue. A gente teve uma debandada, digamos assim, da gurizada das escolas, voltou, né, a presencialidade nas escolas e as crianças e os adolescentes não quiseram voltar.
eles de alguma forma tinham que voltar a retomar um relacionamento presencial. Isso é, na nossa percepção da psicologia, a presencialidade é fundamental, gente. Poder se relacionar de uma forma adequada, aberta, autêntica, podendo ser quem tu és e não mascarado com esse padrão que a sociedade te exige. Tu poder chorar com um colega de trabalho, com um colega, com um familiar, enfim, né? Tu poder ter uma proximidade com as pessoas, isso a gente entende que é da ordem da saúde mental. Então, um dos pontos que eu gostaria de ressaltar quando a gente fala em saúde mental, uma das dicas, que a gente pode pensar em dicas, é que as pessoas possam tentar buscar novamente se relacionar presencialmente mais e de uma forma mais autêntica e não tendo que se submeter aos padrões, né, de uma sociedade, de um ideal, de uma perfeição, e que, bem pensando assim, ó, o ideal supremo não existe. Isso. E também pensar nessa questão positiva, né? No sentido de, claro, as redes sociais, a tecnologia, ela não é somente esse lado negativo, né? É importante pensar que sim, ela afasta. E antes da pandemia nós já estávamos afastados, a pandemia ela reforçou esse afastamento, né? Então isso foi um choque, mas que as pessoas já estavam percebendo isso, né? As pessoas já estavam nesse meio, já estavam aprisionadas nesse sentido. Mas pensar a tecnologia, de que formas ela pode nos ajudar, né? Que não nesse sentido de nos aprisionar, mas realmente possibilitar que a gente tenha um alcance melhor. Porque se nós formos pensar, a tecnologia, ela também pode nos aproximar. Pensamos assim, e na questão dos atendimentos psicológicos. Quando a gente pensa em um atendimento psicológico online, por vezes tem pessoas que por uma rotina corrida não conseguem ter acesso, né, a uma psicoterapia presencial, né, não conseguem se deslocar até um consultório de um psicólogo. E é importante pensar que sim, a tecnologia, por mais que ela nos afaste em certos momentos e que a gente precisa ter cuidado para não entrar nessa lógica mesmo de aprisionamento, né? Mas também pensar numa lógica de que como eu posso utilizar ela para o meu benefício, né? De que forma que eu posso utilizar ela para me aproximar de fato e não para me afastar mais, né? Quais são os contextos que eu de fato não consigo estar presente e que então eu posso, né, estar utilizando desses meios. Então pensar que a tecnologia, sim, ela é perigosa, né? Ela é perigosa no sentido de que às vezes a gente não identifica o limite e acaba entrando nisso e acaba nos prejudicando a nossa saúde mental. Mas quando a gente pensa justamente em outros contextos, ela pode ser muito benéfica. Então, poder avaliar, que a gente possa nos questionar, né? Nos questionar a respeito de onde ela cabe, né? Onde ela pode continuar. Isso que a Isabela está dizendo, eu acho muito importante no sentido de avaliar, que a gente possa se avaliar dentro dos nossos limites, né? Que a gente vai ter sofrimentos. Eu gosto muito de um livro da Lia Luft, Perdas e Ganhos. A Lia Luft, ela trabalha o que é perder, o que é ganhar, em que momento tu estás ganhando alguma coisa ou em que momento isso pode representar algo de tristeza, e até o quanto a gente com as perdas pode crescer. Então isso que a Isabela está dizendo, a gente saber quais são os nossos limites. Eu estou sofrendo, seja por que tristeza for, perda, né, situação traumática, enfim, eu estou sofrendo muito, está muito pesado. Que vocês possam primeiro buscar nas relações próximas, dividir com um colega, sem dúvida, quando a gente divide com alguém o que a gente está sentindo, não as coisas boas, porque as coisas boas a gente tem vários amigos, né, ao redor. Quero ver qual é o amigo que vai tolerar e que vai aguentar que tu chore junto com ele. Mas tentar buscar primeiro nas nossas redes de relacionamento presencial. Se isso não é possível, eu gostaria de deixar
a porta aberta da psicologia e hoje a psicologia online, né? Porque é difícil, é caro, tem ainda deslocamento. Quero oferecer também, a gente tem aqui na universidade o SEPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que trabalha eminentemente, né? 100% do trabalho do SEPA é com o SUS, é só ir numa OBS e pedir ajuda. Então, se vocês sentem que está um sofrimento que está começando a prejudicar, seja se for uma criança que está prejudicando no desenvolvimento, se é um adolescente, está prejudicando nas relações que estabelece, na escola, muitas vezes, se é um adulto no trabalho, nas relações conjugais, na família extensa, enfim, busquem ajuda. Estamos aqui, nós da psicologia, sem dúvida. Eu acho que já foi muito mais um estigma da loucura buscar um psicólogo. Hoje, gente, assim, a pandemia abriu muito que a psicologia pudesse auxiliar. A pandemia fez com que as pessoas se dessem conta, eu não tô dando conta do que eu tô sentindo, eu tô muito deprimida, eu tô muito ansiosa, eu tô começando a ficar fóbica, enfim. Independente da nomenclatura, as pessoas estavam sofrendo. E chega um momento que esse sofrimento exacerba um limite de tolerância, mas gostaria que vocês primeiro tentassem, não é por qualquer, tô sofrendo por uma coisa que não necessariamente eu precisaria de ajuda, e sim, eu precisaria me dar conta de que a vida é feita dos dois polos. Essa venda que a sociedade faz, querendo nos mostrar somente esse lado da felicidade, das alegrias, isso não é da ordem do real. As pessoas são feitas de tristezas, todos nós temos sim que vivenciar algumas situações e a gente até cresce, a gente sai mais fortalecido de situações de tristeza e de perda. Mas estamos aqui, né, para poder, sem dúvida nenhuma, recebê-los de braços abertos, tentando entender o que está acontecendo em termos de sofrimento psíquico e tentar ajudar. Isso mesmo, porque a psicologia ela vai atuar justamente também na doença mental, mas principalmente na saúde mental, né? Para promover uma saúde mental e pensar, então, tirar esse estigma de loucura, tirar esse estigma de eu não preciso, né, de algum auxílio e às vezes, então, identificar qual seria a melhor forma de eu poder buscar uma ajuda, né? Qual seria a melhor forma para mim no sentido de preservar a minha saúde mental? Acho que seria isso. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Estamos à disposição se vocês precisarem de alguma coisa da psicologia da UX. Obrigada. Isso mesmo. Até mais. Obrigada.